Bom, primeiramente, eu quero estar te agradecendo por você estar assistindo esse vídeo. Eu espero poder te ajudar bastante. Então, vamos lá. Bom, para quem quer essa palestra, tá? Se você é um dono, se você é responsável por uma loja virtual e deseja aprender a estruturar um projeto de marketing digital para aumentar suas vendas, ou se você é um profissional de área de marketing, eu recomendo que você assista esse vídeo. Então, vamos lá. Bom, o que você vai aprender nessa palestra, tá? Dentro dessa palestra eu vou te explicar passo a passo como planejar o seu projeto, onde você vai saber o que fazer, quando fazer e como fazer do jeito certo o seu projeto. E eu vou te mostrar em 10 passos como você vai fazer isso, para que seu projeto não tenha falhas. Bom, então vamos lá. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é João Vitor Navia, tá? Eu sou consultor de marketing digital, eu estou há 7 anos no mercado e as minhas maiores especialidades é em cima de geração de tráfego e na parte de conversão, tá? Eu sou certificado em inbound marketing e eu atuo nos mais diversos segmentos do mercado, só que o meu foco maior é em e-commerce. Os principais conhecimentos que eu tenho hoje é através de Google AdWords, Facebook Ads, SEO, planejamento de projeto, planejamento de redes sociais, e-mail marketing, marketing de conteúdo e web analytics, tá? E o meu principal objetivo é fazer o seu negócio usar a internet para vender todos os dias. Bom, agora que eu já me apresentei, vamos à palestra. Bom, antes de aprender isso que eu vou te passar hoje, eu tinha diversos problemas. Eu não sabia estimar o tempo do meu projeto, os projetos nunca acabavam, isso era muito complicado, me dava muita dor de cabeça. Eu não conseguia estimar recurso, eu não tinha noção do que eu tinha, como eu ia fazer um projeto ou não. Né? Eu também não sabia nem mensurar os riscos daquele projeto, se aquele projeto podia dar mais certo ou mais errado, para que eu nem começasse ele se ele não tivesse um risco muito alto. Bom, agora eu vou te ajudar a não ter o mesmo tipo de problema que eu tive. Bom, a primeira etapa, quando você for trabalhar um projeto, é você montar o que eu chamo de termo de abertura, tá? O termo de abertura é o como você vai fazer. Eu recomendo que você leia um pouquinho sobre uma metodologia chamada 5W2H, que basicamente é o seguinte, o primeiro ponto dela aqui é o why, né? Por quê? Justificativa. Por que você está fazendo aquele projeto? O segundo ponto é o que, né? O que você vai fazer dentro desse projeto? Os produtos, serviços ou até mesmo os resultados esperados. Então, por exemplo, você tem um projeto que você quer um resultado X ou que você vai oferecer um serviço Y ou um produto W. Você vai colocar para você especificar bem isso. O quem é onde você vai trabalhar da seguinte forma, as partes interessadas do projeto. Então, por exemplo, o projeto de marketing digital, ele tem a parte interessada, ele tem, por exemplo, a minha parte, o consultor, que eu trabalho junto com a equipe de marketing do meu cliente, que consequentemente envolve a equipe de vendas, enfim, você tem várias áreas ali dentro que interagem com o seu produto, né, com o seu projeto, desculpe. O onde, né, a próxima etapa. Onde vai ser feito todo esse projeto? Então, por exemplo, lá no site de propriedade da sua empresa ou dentro da sua empresa, enfim, como vai ser feito esse projeto? O que vai ter nesse projeto, tá? Quando? Tem que ter início, meio e fim, uma linha do tempo. E quais são os custos? Quanto vai custar cada etapa, cada processo, os profissionais envolvidos? E aí, você montando isso, você pode até montar numa forma de um documento, tá? Você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você já iniciar o teu projeto, tá? A etapa 2, que eu chamo de planejamento de escopo, que é o seguinte, é você perguntar o que você vai fazer, né, o que você deve fazer dentro do seu projeto. Então, que nem aqui, ó, motivadores do projeto. Então, por que eu quero fazer esse projeto? Eu quero ter 1 milhão de visitas no meu site, eu quero aumentar o meu faturamento em 10%, tá? Principais premissas, o que deve ser feito? Olha, deve ser feito conteúdo, tá? Restrições, o que não deve ser feito? Olha, não pode ter conteúdo copiado, ou não pode na rede social falar palavrão, então é uma restrição daquilo lá. Estrutura analítica, que é o quê? Você ter os processos, tá? Que vão ser feitos. Eu vou te explicar isso com um pouquinho mais de detalhes agora, um pouquinho na frente. Definição das ferramentas, o que você vai utilizar em cada projeto. Então, por exemplo, projeto de SEO, você vai utilizar, de repente, uma ferramenta chamada SEMrush, outra chamada GTmetrix. São as ferramentas utilizadas para que o processo funcione. Uma planilha de Excel é uma ferramenta, tá?
Um gerenciador de projeto online é uma ferramenta, tá? O escopo do projeto. O que vai ser feito exatamente? Vai ser feito conteúdo, vai ser feito linkagem com outros blogs, enfim, anúncios. Você tem que ter tudo isso bem documentado. Expectativas. Quais são os benefícios daquele projeto? O que ele vai trazer de bom para o meu negócio? Enfim, para que dessa forma você consiga ver a importância daquilo, até mostrar para as outras pessoas também, tá? Validação de escopo, que é o quê? Ter todas as partes interessadas para saber se aquele projeto tá ok, se as partes estão de acordo e se aquilo tem que sair daquele jeito, tá? Controlar o escopo, para que as coisas não mudem no meio do caminho, então tem que ter alguma pessoa. E aprovações, para você saber exatamente quem vai aprovar ou não o projeto, tá? Agora eu vou te dar algumas explicações extras. Aqui o que eu expliquei de estrutura analítica, tá vendo? Que eu tenho dois exemplos, por exemplo, criação de isca digital e estruturação. Aqui eu tenho a tarefa e depois eu tenho os entregáveis dessa tarefa, que eu chamo de EAP, tá? Que é uma estrutura analítica do projeto. Então eu sei aqui exatamente quais são as etapas de cada ponto. Então, por exemplo, eu sei que para criar uma isca digital eu preciso definir a persona, eu preciso ter um problema para ser resolvido, definir o formato, criar de repente o texto, a imagem, enfim. E aí a partir disso você vai conseguir mensurar aonde está o seu projeto e se tem alguma etapa que está parada, tá ok? Tá? Então eu vou dar um exemplo para você entender um pouquinho da parte de escopo, o que vai ser feito. Então, por exemplo, tem aqui monitoramento em mídias sociais. Eu vou falar assim, a parte qualitativa, de qualidade. Qualificar nossa audiência de acordo com as características, identificar gostos, características como idade, sexo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando o que para mim é qualidade, né? A parte qualitativa. E a parte quantitativa é o seguinte, qual que é o número de dados, tá, que eu vou analisar? Então, por exemplo, 75 menções para conseguir uma massa de dados. Então eu vou ter que fazer uma análise 75 mil vezes que falaram da minha marca, tá ok? Isso é uma coisa quantitativa. A etapa 3, tá? Você tem que planejar as datas do projeto, tá? Então você vai definir o quê? As atividades, então tudo que vai ser feito, sequenciar essas atividades para que, como eu falei para você na EAP, tá? Então você tem que sequenciar essas atividades, você tem que estimar o recurso, o que você precisa para que cada atividade funcione, você precisa estimar a duração de cada atividade para você saber se o projeto está ou não dentro do prazo, para você conseguir, com tudo isso, desenvolver o cronograma e, consequentemente, acompanhar esse cronograma, tá? Como fazer tudo isso? Você vai falar, nossa, mas é bem complexo. É um pouco, mas dá pra simplificar um pouco isso. Bom, aqui você vai definir as atividades, como eu mostrei, né? Então sequenciou e definiu as atividades, definiu a atividade principal e depois a sequência de cada atividade, tá ok? E aí você vai estimar os recursos. Então, por exemplo, para eu fazer a parte de saque 2.0, eu vou ter que ter uma ferramenta, como eu coloquei aqui a Seeker, por exemplo. Ou para fazer e-mail marketing, eu vou ter que ter o Active Campaign. Ou para fazer a campanha no Facebook, eu vou ter que ter os anúncios. Ou no Google, eu vou ter que ter as campanhas prontas, a verba, enfim, os profissionais. Então eu estou estimando os recursos que cada atividade precisa para funcionar. Porque sem esses recursos, você não vai conseguir fazer nada, tá ok? E depois, você vai estimar o tempo de cada atividade. Por quê? Para você saber quando termina e quando acaba. Então, por exemplo, o texto ele inicia em que data e termina em que dia. Então você precisa ter todos esses detalhes para você acompanhar e falar o seguinte, nossa, isso aqui está atrasado ou isso aqui está no prazo, está certo. E aí você consegue ver o andamento dos seus projetos, tá? Para quê? Para depois você desenvolver o cronograma. Então você saber exatamente se foi iniciado, se está em atraso, se está dentro do prazo, o início e o término. E você ter uma visão como um todo do projeto, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre a quarta etapa, que é planejar os custos do projeto. Bom, você precisa sempre saber planejar a verba do seu projeto, saber quanto você pode investir, tá? Gerenciar esses custos para que você aloque nos lugares certos, estimar os custos em cada etapa e definir também, tá ok? Para cada etapa. A quinta etapa é o gerenciamento de qualidade. Essa parte é o seguinte, é você definir da seguinte forma. Qual que é o nível técnico dos meus profissionais? Você precisa, às vezes a gente precisa entender que é o seguinte, quanto melhor a qualidade, consequentemente mais você vai gastar, porém, você vai ter um produto de qualidade.
E aí você pode montar alguns requisitos para os fornecedores. Por exemplo, eu quero só um designer sênior, ou eu quero só diretor de arte, ou eu quero só coordenador de marketing digital para cima. Então você tem o que eu chamo de nível de exigência em relação, né, tanto às ferramentas quanto aos profissionais, que aí você vai ter para mensurar a qualidade que você quer daquele projeto, tá ok? A sexta etapa é onde você vai planejar o seguinte: quais são os recursos humanos no projeto? Que é o seguinte: quais são os profissionais que você vai precisar para o projeto funcionar, quanto vai custar cada profissional, seja o custo de um freelancer, seja um custo de um profissional contratado, ou seja um custo que uma agência vai te cobrar, qual a responsabilidade de cada profissional, tá ok? O que cada profissional tem que fazer, o que ele tem que entregar, quais são as suas obrigações, quais são as suas principais funções. Por exemplo, o analista de mídias sociais, tá? Ele é responsável, de repente, por falar com os potenciais clientes na rede social, interagir nas postagens, ele é responsável por postar o conteúdo, programar, fazer os relatórios, tem as principais funções. E até mesmo o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, tá ok? Bom, aqui eu coloquei um exemplo de uma que eu chamo de matriz de responsabilidade, que é o seguinte, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o gerente de marketing digital, que é o primeiro cargo, e ele tem essas obrigações. Então, por exemplo, estratégia de canais online, ampliar as vendas, aumento de rentabilidade das ações, pensar em implementar estratégias digitais, análise de mercado, tá vendo? Ou eu tenho analista de marketing aqui nessa segunda coluna, ó, controle de ROI, definição de persona, SEO on-page, off-page. Então, para cada profissional desse, eu vou ter uma lista dessa de responsabilidade, tá ok? Porque aí você consegue controlar e você saber o que você vai cobrar da equipe e até da agência, do consultor, de quem for que vai fazer esse trabalho para você, tá ok? Então aqui só para dar um exemplo de descrição de cargo, ó, você vai ver, por exemplo, o salário de gerente de marketing, você tem as funções, aí você tem outro de analista aqui também, e aí você vai ter a descrição de cada um. A sétima etapa, você vai gerenciar o que eu chamo de comunicação no seu projeto, tá ok? Que é o seguinte, teve uma alteração, alguma mudança, cancelamento, enfim, por onde vai ser comunicado. Definir as datas e dias das reuniões, né? E até as pautas também. E até definir toda a documentação. Então você vai documentar, vamos imaginar o seguinte, você tem um projeto, aí você é um gerente de um e-commerce, por exemplo, e aí o dono da empresa fala, eu quero mudar o botão de laranja para amarelo. Aí você documenta isso. Porque se no futuro ele falar, mas essa cor tá ruim, quem mandou trocar isso? Não foi você, ó, você assinou esse documento, você falou sobre isso, e eu fiz. Só que tá aqui assinado. Quer dizer, e aí isso você consegue até controlar quantas alterações foram feitas e qual o impacto dessas alterações, tá ok? Bom, a oitava etapa é de você planejar os riscos, tá? Você precisa entender que todo projeto você tem um risco, tá? Você precisa planejar esse risco e realizar ações para minimizar esses riscos, tá? Então, por exemplo, você vai planejar todos os riscos, você vai identificar eles também, né? Planejar e identificar é um processo contínuo. Você vai realizar análise qualitativa, então qual que é a qualidade, né, a qualidade desses riscos. Então, por exemplo, é alta, é média, é baixa, né? E aí você vai ter isso. Quantitativa, qual que é a quantidade de risco? Então são 10 riscos, 20 riscos, 100 riscos, enfim. E você também vai planejar uma resposta. Para cada risco, você vai planejar uma resposta. Que é mais ou menos o seguinte. Por exemplo, vamos supor que você está trabalhando com freelancer. Então, atraso com freelancer. Qual a etapa? No post de redes sociais. Possível solução, ter de 2 a 3 pessoas que possam fazer o trabalho. Então, tem um backup. Ou erro ao escolher o problema da isca digital. Então, qual que é a possível solução? Estudar bem o que o cliente deseja para não criar algo que não tenha relevância. Tá? Ou CPC alto, criar páginas de destino relevante, para cada palavra-chave positiva deve existir ao menos 3 negativas, e aí você cria todo esse plano, né? Então você descreve o risco, mostra qual é a etapa que esse risco pode acontecer e a possível solução, e até também uma observação, tá ok?
A nona etapa é você planejar a aquisição, que é o quê? Software, recursos humanos, as datas, né? Quando vai adquirir, porque, por exemplo, eu vou fazer a estruturação da rede social só daqui 2 meses, então não tem por que eu contratar isso agora, tá? E até você também identificar quais são os fornecedores, você tem uma lista de fornecedores, então, eu tive um problema com um, eu vou para o outro, e até criar, de repente, uma lista de fornecedores que podem te dar problema, e já que deram problema no passado, enfim, para que você faça todo esse catálogo, e aí você não aconteça problemas futuros, você acabe minimizando esses problemas futuros. A última etapa, tá? É você planejar o gerenciamento das partes interessadas, que é o quê? Como as partes estão se comunicando, então se a comunicação está sendo boa, se as coisas estão funcionando, tá? Se alguém está deixando o projeto de lado, então, tem gente que está dispersa, vamos chamar a atenção dessa pessoa. As pessoas estão cumprindo os seus objetivos, né? Então você precisa ver todos esses detalhes. Bom, quero te agradecer. Essa videoaula lá, ela tem aí teve 15 minutos, tá? Passei por uma parte de iniciamento de projeto. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho de como funciona cada etapa. Se você tiver dúvida, faça um comentário abaixo, tá? Ou entre no meu perfil aqui, eu tenho o número do meu WhatsApp, tem o meu e-mail, os meus canais no YouTube, no Facebook, porque eu vou ter o maior prazer em estar te ajudando, tirando a sua dúvida. Bom, um grande abraço e até a próxima.